preciso abrir o microfone. Bom, nós Ele vamos... com o microfone aberto, mas não está saindo para a gente aqui. Tá. Bom, nós vamos continuar. O Ricardo, depois, se quiser postar no chat, ou a gente conseguir abrir o microfone, a gente volta a palavra para ele. Ele colocou aqui no chat que ele vai arrumar o microfone. Ah, perfeito. Obrigado. O Camanducaia lá em Amparo com 1, em Dalbon em 43, e aí descendo o Jaguari, veio, né, lá na Zeferino Vaz, lá próximo à Paulinha, 102 do Jaguari. Veja que vazões bastante restritivas na bacia do Jaguari, né? E aí a importância dessas... Opa, acho que tem o microfone aberto aí, por favor. Problema de rede. É o Michele. Michele, bom dia. Por favor, só fechar o microfone aí. Bom dia, não, eu só queria te falar que eu perdi a conexão de rede, eu só estou ouvindo. Bom, estamos te ouvindo e vendo, está tudo certo da nossa parte. Você está vendo? Estava até agora há pouco, pelo menos, é que eu estou com a tela cheia. Não, tudo bem, eu vou desativar o microfone. Ok, obrigado. Bom, então descendo o Rio Jaguari, 102, e lá na usina Estero, o último posto que a gente tem dado de vazão aí na ordem de 207, né? Também uma vazão que traz muitos problemas para esse trecho final ali, né? Cosmópolis, Limeira, Aginomoto, e naturalmente isso depois reverbera no próprio Piracicaba, e aí a importância das barragens que estão em construção, né? Eu vi que o Matheus até registrou no chat agora há pouco a importância do sistema adutor regional para levar água para a bacia do Atibaia, né? Já que as barragens estão na bacia do Jaguari, mas a bacia do Jaguari em si, vamos dizer, aquela diretamente beneficiada, provavelmente com essas barragens, tendo um reservatório intermediário além do Cantareira, vão poder vivenciar condições diferentes do que a gente está vendo hoje a partir da inauguração dessas barragens, né? Por isso que é fundamental a mobilização da bacia e dos usuários do Jaguari para a construção das regras operativas dessas barragens ali, né? Bom, o Sinister 207, esse é o último ponto que a gente tem aqui na bacia do Jaguari. A BRK, inclusive, tem uma apresentação a fazer. Eu pediria, na sequência, a gente tem algumas ocorrências, a gente poderia fazer logo na sequência aqui, só para a gente continuar com os dados. Mas fiquem à vontade se algum usuário quiser fazer algum registro aqui. Olhando a parte... Opa, por favor, o Ricardo conseguiu? Acho que não. Olhando agora a parte inferior aqui da figura, vamos olhar um pouco a bacia do Atibaia, né? O Cachoeira, afluência na ordem de 1,6, 1,58, estamos descarregando 5,5 metros por segundo aqui no Cachoeira, e vejam que o posto Piracaia Centro é exatamente isso que está registrando, né? 5,65 aí, muito próximo, né? Como eu sempre digo com 2 casas decimais daquilo que está sendo descarregado. Então, veja que esses trechos iniciais médios, basicamente, é a água do Cantareira que está mantendo as vazões, já que, vamos dizer, a geração, a contribuição natural, sem chuvas, né, com solo muito seco, contribuindo muito pouco para né. O Atibainha, 1,33 a montante, hoje nós estamos carregando 4,5 aqui. O posto Mascate está registrando 6,19, mas nós achamos que esse posto está registrando talvez um pouco acima, né? Em virtude de que não tem nenhuma grande contribuição aqui de um afluente, alguma coisa, mas de qualquer forma, esse é o desafio, né? Acho que a Sandra da FCTH está por aqui conosco, o Eduardo Léo, o pessoal da Santificação, o desafio que é a rede, né, representar, e tem evoluído muito nessas vazões muito reduzidas, é sempre um desafio manter o dado com a precisão, exatidão, né? Mas diariamente a FCTH está no Rio aí, fazendo troca de equipamentos, medindo curva-chave, para justamente a gente ter o melhor dado possível disponível, né? Descendo o rio lá em Atibaia, 10,52, né? Então, veja, nós estamos descarregando 10 no Atibaia, lá em Atibaia está sendo 10,52, né? Veja que a contribuição natural bastante reduzida. Depois o pessoal de Atibaia também, nas ocorrências, a gente pode relatar, seria importante que falassem. Atibaia decretou emergência hídrica, né? Também é importante que Atibaia registre isso aqui, na sequência aqui. Bairro da Ponte, 10,5, na Itatiba, e Captação Valinhos, aí vejam, né, os senhores, 9,92, né? Até ontem nós estávamos com a vazão média atendida, né, lá do piso de 10 metros por segundo, mas provavelmente amanhã a gente vai ter vazões médias diárias abaixo de 10 metros por segundo, hoje já em 9,92, então hora que recalcular a média,
provavelmente amanhã a gente já tem aí um valor abaixo daquilo que é o piso da regra operativa estabelecida, né? Portanto, tem que ter isso em mente na hora que a gente for discutir manutenção, aumento ou redução de descarga, né? Esmagador furtado 7,76, o Anhomas com 1, e aí o último posto que a gente tem lá, já chegamos na relatória americana, lá em Salto Grande, 8,79. Então a gente tem mais ou menos quase 9 no Atibaia e algo como 2 e pouquinho no Jaguari, e é isso que a gente vê caminhando aqui em direção ao Piracicaba. O primeiro posto que a gente tem lá é o posto da Imaratá, em Americana, na ordem aí de quase 12 metros por segundo, Santa Bárbara 11,79 e lá em Piracicaba, na Rua do Porto, né, 13,58, uma vazão muito restritiva, né? O próprio prefeito Luciano Almeida tem externado aí as dificuldades, não consegue captar sua outorga total, mesmo misturando água do Corbataí. Eu até pediria, né, que o Ivan, acho que o Canalha do SEMAI está por aí, outros colegas do SEMAI também façam aí um relato, mas só para falar do Corbataí, Rio Claro 109, Pantovia 178 e lá na captação do SEMAI 2,57. E o último posto que a gente tem na bacia do Piracicaba em direção ao Tietê, 13 metros por segundo. Então veja que vazões bastante reduzidas. O Ivan do SEMAI de Piracicaba, tinha visto por aí, bom dia. Bom dia, Alexandre, bom dia a todos. Estão me ouvindo? Perfeitamente, Ivan. Certo, então rapidamente, só para fazer o relato, né, realmente, essa condição de baixa vazão dos mananciais, tanto do Piracicaba como do Corbataí, tem se refletido, e a gente tem, a percepção nossa tem refletido muito na qualidade da água, e assim, a gente, até observando períodos de estiagem do ano passado, eu estava fazendo algumas observações da qualidade, a gente tem gastado, assim, uma quantidade de produto químico, né, e falando de cloro, né, para oxidação de matéria orgânica, assim, quantidades nunca vistas antes. Esse ano aqui, inclusive, a gente trabalha com contratos, previsões, estamos tendo que rever toda essa questão, né, de compra de produtos aí, porque o gasto está sendo tão elevado, né, neste ano, nessa estiagem, que está saindo totalmente fora das nossas previsões. Então, o Corumbataí, a gente nunca teve registros assim, com tanta frequência de ocorrência de amônia no manancial, baixos índices de OD. Há poucos dias atrás, a EPTV noticiou aí peixes na região ali de Santa Terezinha, na ponte do Corumbataí de Santa Terezinha, agonizando ali também, né, que está abaixo da nossa captação, mas é um reflexo do que a gente vem observando aqui na estação, com dificuldades. O Piracicaba, então, nem se fala, né, a gente percebe baixo nível de OD, alta condutividade, dificulta muito o tratamento, então a gente tem que reduzir a vazão captada e reflete não na qualidade da água, porque a gente justamente restringe a captação, porque não consegue tratar e a gente não quer, para não comprometer a qualidade, a gente acaba reduzindo a vazão, mas reflete no abastecimento da cidade, que acaba comprometendo em alguns momentos. Então, essa queda da qualidade tem sido criado muita dificuldade aqui para as nossas estações. E para mudar isso aí, realmente, a gente, vamos ver o que o pessoal vai falar em relação à previsão de chuvas. Tá? É isso que eu gostaria de relatar. Obrigado. Muito obrigado, Ivan, pelo relato, pelo registro, né? O comitê, inclusive, tem feito uma discussão intensa, além dessas questões, evidentemente, hidrológicas, né? O quanto a gente precisa de um programa de retrofit de ETAs, né? A grande parte das nossas ETAs foram projetadas e implantadas para tratar um rio que não é o rio mais da atualidade, né? E aí, como o Ivan disse, muitas vezes uma bomba dotadora que não consegue dar conta, ou, claro, além dos custos, né, de químicos, etc., mas essa é uma linha que tem poucas linhas de financiamento, né, ou seja, para fazer a atualização de ETAs, do sistema de abastecimento como todo, além das perdas, né, mas principalmente olhando para as ETAs, o comitê está discutindo um programa para apoiar, claro que é muito limitado, né, os recursos são escassos, mas para poder apoiar algumas modernizações de ETAs, é fundamental aí para que a gente possa, ainda que tenha pouca água, conseguir dar potabilidade para essa pouca água. É importante esse conceito, né, trouxe, né? O Ricardo Jaguariúna conseguiu lá no Jaguari? A gente, senão a gente consegue. Oi.
Opa, agora deixa eu ver. Ricardo, prefeitura de Jaguariúna. Bom dia. Bom dia, Alexandre, bom dia a todos. Eu ia até deixar para falar no final, no momento das discussões, mas só vou pontuar rapidinho. A gente tem, até acabei de olhar a rede, né? A gente está com vazões assim, alarmantes, né? Desde a cabeceira do Jaguari, o ponto de controle de Morungaba já bateu ali o piso, né? Estou até visualizando aqui, ele já chegou aí ontem a 2,14, né, de vazão. Isso obviamente está trazendo reflexos. A gente está monitorando nossa captação em loco todo dia, né? Hoje ainda não foi por conta da reunião. Enfim, acho que as outras considerações eu vou fazer mais no momento das discussões, mas claramente é uma situação muito crítica. Ainda não tivemos problemas com as tomadas de água aqui, a fio d'água, né? Ainda não tivemos. Por algum motivo da disposição do leito do rio, a água está conseguindo chegar nas tomadas ainda, porém, a gente continua em estado de não sei se de emergência, mas no mínimo um estado de alerta bastante alto. A gente permanece aqui em Jaguariúna. Obrigado. Ok, Ricardo, obrigado. Depois eu tenho até alguns e-mails que vocês mandaram, a gente pode se aprofundar, com certeza. Bom, só fazendo um pouco os dados das outras bacias, bacia do Capivari, né, não diferente, 0,32 lá na Reforma Agrária em Campinas, e Montemor, 2,74. E a bacia do Jundiaí, Campo Limpo, 220 litros, Itaici na ordem de 2, né, que é importante aqui para Indaiatuba, aquela região, já que o Jundiaí passou a ser um manancial para alguns municípios ali no Jaguariúna, mas Indaiatuba, mas também com dificuldade qualitativa. Né? E depois lá em Salto, o último posto a gente tem o Jundiaí com afluência no Tietê, 1,42. Então vejam, né? São vazões aí, basicamente só muda a casa decimal, né? O número principal tem chuvas tic-tac, 1, 2, né? 9, 7, é o reflexo da estiagem severa que a gente está vivenciando, e aí aquela história do webinário que a gente tem, né, colocado nos municípios, a resiliência, né, como o Ivan disse, né? Muitas vezes a gente sabe que alguns municípios têm buscado estudos de bombas flutuantes, né, para poder captar, ainda que muitas vezes o problema é nível, né, não só a qualidade e quantidade. Então, a modernização do estoque de produtos químicos, as bombas dosadoras, enfim, tudo aquilo. O nosso consórcio tem um material muito interessante, né, de cadastro, né, de como nos preparar melhor para ficar mais resiliente a esses momentos. Lembrando, né, não nos esqueçamos que alguns municípios estão passando por muitas dificuldades nesse momento. Em janeiro deste ano estavam inundados com problemas de cheias, né? Então, fica muito claro cada vez mais quando a gente vai ter que lidar com essas duas pontas aí, né? Seja de cheias, ou seja, naturalmente, da estiagem, que é aquilo que mais o PCJ cronicamente está acostumado a vivenciar. Falando um pouquinho das ocorrências, no Jaguari, né, começando aqui pelo Jaguari, nós, ao longo do mês, recebemos muitas comunicações, telefonemas, enfim, né, sobre a situação do Jaguari. A gente já falou um pouquinho, o Ricardo já adiantou, mas eu queria convidar aqui a BRK Limeira, acho que está o Alexandre Leite, está o Eric, toda a equipe aí, para falar um pouco da situação lá de Limeira e também os pleitos que fizeram. Acho que tem uma pequena apresentação a fazer aqui. Fique à vontade aí, vocês que vai. Pode tirar a apresentação, Alexandre, para que eu possa... Só um segundo, por favor. Obrigado. Bom dia, Alexandre, bom dia a todos os membros. Foi um mês muito interativo, né, com muita interação. Um mês, conforme aí eu faço as palavras do Ivan, né, de Piracicaba, do Ricardo, replico as palavras deles, né? E a gente preparou uma apresentação, Alexandre, né? Uma apresentação para a gente externar esse cenário, né? Essa preocupação aí que a gente tem vivido aí na bacia, né? Então, vamos lá, é bem rápido, né? Até porque muitas dessas informações, inclusive a sala de situação vai abordar, né? Então, uma apresentação bem rápida mesmo. Ô, Felipe, pode passar a modo de apresentação, por favor? Tá, bom, vamos lá. Então, a gente falou de chuvas, né? Então, aqui é um quadro comparativo de chuvas, né? Ao longo aí, a gente pegando desde 2013, então a gente vê as barras maiores, né? A gente vê que em 2014
né, quanto choveu em 2014, em 2021 e 2024, né, que choveu 2024 até agora, janeiro a setembro. Né, em janeiro a setembro choveu aí praticamente 50% a menos, né, que o ano passado, né, que 2023. Então a gente vê um índice pluviométrico aí muito baixo, né, para esse ano, né, no acumulado janeiro e setembro, né, que reflete nas vazões. Esse posto de pluviometria é na nossa captação, né, aí a média da nossa captação aqui em Limeira, com a estação de tratamento de água. Então a gente vê que choveu bem menos esse ano, né, comparando aí o acumulado de janeiro a setembro. E a gente pegando a barra azul, né, que é o mês de setembro, né, choveu 1 milímetro em setembro, então não choveu praticamente nada. Setembro já é um mês que chove pouco, né, mas choveu, praticamente não choveu em setembro. Então a gente tem reflexos aí né, negativos aí, questão da vazão. Pode passar, Felipe. Próximo slide, que é o slide de vazão. Tá, aí a vazão do Rio Jaguari, né, no posto Usina Ester. Então a gente traz 2 gráficos comparativos, né, um de janeiro a setembro, um gráfico aí com média mensal, né, então a gente comparando 23 e 24, né, o verde e o azul, o verde 23 e o azul 24, então a gente vê, né, que 23, principalmente com o reflexo das chuvas, né, a vazão do Rio Jaguari no posto Usina Ester se comportou aí muito melhor. E aí, né, no gráfico no gráfico embaixo aqui, a gente vê, né, a vazão média semanal, né, a gente vê a última barra aqui, com 2,24, né, hoje já está com 2 metros cúbicos por segundo, né, como o Alexandre explanou aí na rede telemétrica, está com 2 metros cúbicos por segundo, né, é muito crítico e alarmante, né, preocupante. A gente vem externando, né, aí semanalmente, né, cada 3 dias a gente tem esse contato aí, a situação que nós estamos passando. Pode passar o próximo. Bom, questão de qualidade, né, então a gente viu a questão da quantidade, o Jaguari está bem baixo mesmo, e isso está trazendo algumas quedas pontuais de qualidade. Né, estamos melhores que alguns anos, né, comparando vazão lá atrás, 21, 2014, né, que o Jaguari chegou a essa vazão, estamos melhores, mas com quedas pontuais de qualidade. Aqui a gente traz o oxigênio dissolvido e a amônia, né, que para a companhia de saneamento de água e esgoto são 2 parâmetros muito diretos, né, que refletem principalmente para a tratabilidade da água, 2 parâmetros aí, mas assim, essa vazão de 2 metros cúbicos por segundo, né, a vazão baixa do Rio Jaguari. Nossa preocupação é que, em qualquer momento, essa qualidade, né, que hoje é pontual, ela possa vir piorar de vez. Então, a gente está com muita atenção quanto à questão da qualidade. E aí, até complementando, né, o que o Ivan disse, né, a dosagem de produto químico, enfim, tem todo um trabalho por trás disso para a gente manter a tratabilidade, né, e manter aí, atender a qualidade final da água. Pode passar para o próximo. Bom, aqui, o que a gente traz, né? Tudo isso, né? Hoje a gente estamos captando água, né? Estamos conseguindo, né, fio d'água, fazer a captação, Jaguari está baixo, mas aí importante uma companhia de saneamento, né, em Limeira, né, o que a gente sempre frisa é fazer a lição de casa. Então, as perdas, elas acabam sendo fundamentais, né? Hoje, a nossa captação hoje, ela é muito abaixo de quando a BRK começou lá em 1995, né, que era 40% de perdas. Hoje, né, a gente pega aqui nos últimos anos, né, em torno aqui de 19%, 20% de perdas, né, que Limeira é referência na questão das perdas, mas as perdas é fundamental, porque se a gente tivesse aquela toada de 95%, perdendo 40%, hoje a captação ia ser muito maior, e conforme, né, o professor Chicão falou, a outorga ia ser muito maior e ia ter consequências. Então, até para todo mundo, né, é importantíssimo fazer a lição de casa. As perdas, principalmente nessa época de estiagem, ela ajuda muito, ajuda demais.
Pode passar. Bom, aqui uma foto, né, do cenário em setembro. Aqui é o enroncamento do nosso ponto de captação do Rio Jaguari. Aqui a gente vê a água em setembro, né, vertendo, passando do nosso enroncamento. E aqui a gente vê a água, ela está passando até por baixo das pedras, procurando algum caminho preferencial. Né, com 2 metros por segundo, né? Então, é o cenário que a gente está hoje. Pode passar? Bom, e aqui a gente já fez anteriormente uma apresentação sobre a lição de casa, né? O que a gente fez para passar esse período de estiagem, né? Esse cenário com vazão baixo, né? Aquilo que a gente apresentou, isso está ajudando muito a gente, né? Então a gente tem um plano de ação de estiagem, onde a gente fez um novo sistema de hipoclorito, né, de desinfecção, com autonomia para fazer uma aplicação, uma dosagem eficiente, né, para ter essa autonomia, sistema de dióxido de cloro, o enroncamento que vocês viram ali para ter nível, para captar. Bom, essa interação que a gente tem, né, tanto com o comitê quanto com o consórcio, que é importante, né, o dia a dia, a gente troca essa figurinha, né, o sistema de comunicação, né, consumo consciente ou consumo responsável da água, que é importante. E aí a gente tem, né, o outro manancial, que é o Ribeirão Pinhal, ele tem uma represa, né, ele tem um reservatório. Se precisar, hoje está baixo esse reservatório, mas caso precise, a gente tem um decreto, né, inclusive decreto municipal, né, da Prefeitura Municipal, que a gente pode usar isso como reserva estratégica. Mas aí isso mais para frente, que a gente não sabe quando vai chover, né? Então, estamos atentos aí, inclusive a questão do Jorge aí passar para os demais, né? Passar para a gente a questão da chuva. Mas a lição de casa é importantíssimo para a gente passar essa situação e aí, isso aí, né, externar essa preocupação nossa, né, quanto à vazão do Jaguari. Tá? Então, é bem isso. O Alexandre, né, nosso gerente está aí. Alexandre, quer complementar algo? Uma coisa? Primeiro, bom dia a todos, bem rápido, sem alongar demais. Eu só queria agradecer aí a toda a coordenação da Câmara Técnica, que tem nos atendido e tem dado toda a atenção aí a todos os gritos que nós damos de vez em quando aí, pedindo apoio em relação à vazão, com relação às descargas, né, sabendo que estão nos limites aí, permitidos, nos limites dentro da legalidade da CTMH, mas nunca faltou atenção e nunca faltou conversa entre as partes, tá? Então, só fecho aqui agradecendo mesmo a coordenação e a todos os envolvidos. Muito obrigado. Muito obrigado, Obrigado a todos. Obrigado, Eric. Obrigado, Alexandre. Enfim, né, nós estamos aqui exatamente para isso, né? O Paulo Tinha e eu, pessoalmente, estamos aí emprestando CPFs oficialmente estamos nomeados pelo Comitê para fazer operações. A gente tem a missão, basicamente, de zelar pelo piso da regra, né? E aí, tudo que for acima do piso, a gente precisa muito disso que está acontecendo, ou seja, que relatos cheguem, a demanda chegue, né? Para que a gente possa fazer essas tratativas com os órgãos gestores, enfim. Né? Muito obrigado, EBRK, sempre muito atento. Ricardo, tem mais alguma colocação que você queira falar do Jaguari ou você quer falar só na hora que for discutir as vazões? Não, a única colocação por enquanto é que, assim, a gente não tem aqui no Jaguariúna, a gente não tem sofrido com a tratabilidade, por incrível que pareça, né? Acredito que é uma boa notícia, né? A porção superior aqui do rio está em bom estado, né? Até porque a gente também tem mais um módulo de tratamento aqui agora na ETA Central, então a sobrecarga nos módulos é menor. A gente não tem tido problemas dessa natureza aqui por enquanto. Está conseguindo manter as operações em bom estado. A grande questão mesmo é a captação, né? E também a situação ambiental do rio aqui, que está bastante... uma paisagem bem aflitiva aqui para nós da cidade. É só isso. Ok, obrigado, Ricardo. Bom, então fica aí, né, os relatos, né, gerais aí sobre a bacia do Jaguari, que a gente olha um pouco para isso, aí que a gente for discutir as vazões. Vamos mudar de lado um pouco, vamos lá para a bacia do Atibaia agora. Nós recebemos no dia 24 o Wagner da BRK, aí a BRK Sumaré agora, né, dizendo que precisou fazer uma paralisação na captação, e aí sim parar a captação, né, no dia 20, no dia 21 também sem paralisação, mas com alguns problemas, e que mesmo com vazões, né, no posto acima de Paulínia, né,
influencia diretamente ali Sumaré. Mesmo com 10, esses eventos de pouca chuva, né, piora da qualidade, evidentemente esses 10 não foram suficientes do ponto de vista qualitativo, né, para não paralisar a captação. O pessoal da BRK Sumaré estiver por aí, acho que o Wagner estava, fiquem à vontade aí também para fazer o relato e a gente fazer o registro aqui. Bom dia, pessoal. Bem isso mesmo, Alexandre. A gente teve que parar a captação. Esse foi um evento mais crítico, mas ao longo do mês, os eventos, principalmente ali de nitrogênio amoniacal, a gente percebeu também a concentração de oxigênio bem abaixo. E esses últimos dias, a gente não precisou parar, mas está bem mais crítico. Questão com mais cheiro, gosto, odor ali na água, a gente vem trabalhando bastante, né? E, de novo, o Eric até citou um exemplo, né, na fala dele antes, que comparado com antes, mesmo na vazão, a concentração dos poluentes não tão grande, né, igual viu lá em 2014, mas aqui a gente está vendo no Atibaia uma diferença, né? Por exemplo, a vazão de antes que a gente teve lá em 2022, 2021, né? Hoje, com essa mesma vazão, as concentrações de principalmente amônia, e a gente vê na concentração de OD, que era raro baixar ali na nossa captação, bastante afetado. Então, até vale um registro aí que nos últimos dias está dando bastante trabalho aqui para a operação manter a qualidade aí. Ok, a palavra. Obrigado, Wagner. Fique à vontade. A ideia da RK, assim como Limeira, Sumaré também tem sempre nos relatado, né, essas questões. A captação de Sumaré, né, para quem conhece, fica ali no remanso da represa de Salto Grande, né, evidentemente que tem dificuldades grandes ali quanto aos aspectos qualitativos, né. E no Atibaia também nós recebemos aqui, esse pessoal do SAI de Atibaia está aí, de volta por aí. Atibaia junta-se a alguns outros municípios aí que oficialmente declararam emergência hídrica, né, o caso de Nogueira, Pinheiro, fez isso lá no mês de maio. E, então, no dia 11/9, Atibaia declarou estado de emergência hídrica, né? E aí eu não sei se o pessoal de Atibaia também quiser fazer esse registro da situação na Atibaia, fiquem à vontade. Bom dia, vocês estão me ouvindo? Perfeitamente. A Thaís está falando? Isso. Por favor, Thaís. Nós estamos tendo muita dificuldade aqui, né, na captação do Córrego do Onofre, que é uma captação que abastece aproximadamente 25% da cidade. O Córrego do Onofre, a vazão diminuiu muito e nós não conseguimos captar tudo que é necessário lá mais. E existe uma transferência que a gente faz da ETA Central, que é a ETA que capta no Rio Atibaia para lá, né? Mas essa transferência ela é limitada e mesmo assim, nos dias mais quentes, como ontem, por exemplo, essa transferência ela não é suficiente e acaba faltando água lá naquela região, né? A gente está estudando uma captação emergencial, uma forma de captar do Rio Atibaia e levar para lá, mas a curto prazo a gente está esperando a chuva mesmo. Ok, Thaís, muito obrigado, né? Acho que a gente está falando de resiliência hídrica, integração entre os sistemas, né? Acho que quando a gente fala do case de 2014 na Grande São Paulo, da Sabesp, dentre outras ações, talvez a principal foi a integração entre os sistemas, né? O caso do Atibaia é um caso, né, como a Thaís relatou, ou seja, você tem o Rio Atibaia com quase 10 metros por segundo passando, né, em frente à cidade, uma captação que abastece grande parte da cidade, mas tem uma parcela que se abastece de outro manancial e não há uma integração total hoje na infraestrutura. Então, uma importante medida de resiliência, né, que é essa questão da redundância aí. Mas obrigado aí, Thaís, e vai nos informando aí das questões sobre o Rio Atibaia, né? Mais algum relato sobre o Rio Atibaia? Eu acho que o Lúcio da CETEB tinha pedido a palavra, eu passo então para o Lúcio. Bem-vindo, bom dia, Lúcio. Bom dia a todos. Reportando aí a situação que a BRK tem nos comunicado, né, a respeito principalmente do aumento da concentração de nitrogênio amoniacal na captação de Sumaré do Rio Atibaia, né. O que a gente já sabe, né, tem muita coisa que a gente não sabe, mas algumas coisas a gente já sabe. Uma delas é que tem episódios que estão relacionados à baixa vazão do rio. São episódios que nós estamos vendo aí que outras captações estão também sofrendo, né? Como a gente sabe, muito bem dito pelo nosso coordenador, né, o Alexandre, que os nossos projetos, né, das ETAs não
não previam essa situação tão crítica, né, de vazões, né? Eu lembro que ontem, na reunião do GT Qualidade, o Altivo mencionou que a gente vem observando vazões no Piracicaba abaixo do Q710, né? Então, e persistentes, né? Então, a gente tem aí uma situação que é crônica, que é relacionada à baixa vazão dos rios. Mas há episódios pontuais com elevação aí muito expressiva da concentração de amônia que estão relacionados a chuvas localizadas na área de drenagem de Campinas. Então, o que a gente sabe é que pelo Anhumas a gente acaba recebendo uma carga de nitrogênio amoniacal que... Desculpem aí, eu estou com um vizinho em reforma, vou tentar falar mais perto. Então, na realidade, as chuvas então, que precipitam na área urbana de Campinas, é impressionante o que acontece com a vazão do Anhumas. Ela sobe repentinamente e baixa repentinamente. E essa onda passa pelo rio Atibaia, a gente pode observar isso lá no posto acima de Paulínia, e finalmente chega até a captação de Sumaré, no rio Atibaia, né? Então, eu acho que temos que fazer bem essa distinção da questão mais crônica, né, que está relacionada a baixas vazões dos corpos hídricos, e esses episódios relacionados a chuvas na drenagem do Ribeirão Anhumas. Ok, Lúcio. Terminou? Desculpe, cortou meu áudio aqui. Não, terminei. Perfeito. Desculpe aí pelo ruído aqui, viu? Imagina, tudo certo, Lúcio. Não, fica aí o registro, né, Lúcio? Exatamente. A gente, claro, evoluindo aí nos fins de tratamento, né, ainda com muitas carências, evidente, a poluição difusa, principalmente nesses córregos, né, que drenam grande parte da área urbana, é muito impermeabilizada das cidades, também é uma frente aí que o Plano de Bacias está tentando enfrentar e vai ter que enfrentar, junto com coleta, tratamento de eficiência, vamos dizer, naquilo que é o clássico, né, porque, principalmente para nitrogênio, fósforo e outros parâmetros, traz contribuições significativas aí, principalmente nesses cenários de baixa vazão, né? Bom, então fica aqui esse pacote de registro. Opa, por favor, desculpa, Felipe. Eu acho que o Luiz Artime está aqui presente também. Claro. Eu não sei se ele queria fazer alguma declaração, algum relato, que a gente teve alguns problemas na nossa captação também, no Atibaia. Eu não Por sei favor. se o Luiz Artime quer fazer algum relato, por favor? À vontade. Eu estou aqui com tela cheia, não vejo nada que vocês estão falando no chat. E Alexandre, bom dia a todos. Eu gostaria de deixar registrado que a captação da Atibaia aqui da Sanasa parou também no mês de setembro, tá? Nós tivemos 2 paradas no dia 20, que totalizou aí 7 horas, tá? Por condição da má qualidade da água, tá? O Robe Baixo também desceu muito lixo, né? E não tivemos condição de manter o sistema ligado, ok? Muito obrigado, time, pelo registro aqui.